Muito bem, estamos de volta e finalmente chegou a hora de trazer as suas perguntas, a sua participação aqui no Vida e Saúde. Conosco hoje temos o Dr. César Vasconcelos, hoje é quarta da saúde mental aqui, e temos o Dr. Iago, que é psicólogo e está falando sobre o autismo aqui pra gente. Ele que tem também o transtorno e que traz um pouco da sua experiência profissional, um pouco da sua experiência pessoal aqui, nos ajudando a entender. Entender é muito importante. Não, todas as pessoas precisam entender, né? Quem convive, quem vai conviver e quem tem o transtorno é importantíssimo. Mas agora é a sua vez de falar, então vamos trazer a primeira interação aqui na nossa tela. Essa é uma interação anônima, é isso? Sim. A presença de autista na comunidade religiosa exige adequação ou preparo? Como fazer para que os autistas se sintam parte desse grupo? Boa pergunta. Essa é uma pergunta muito, muito legal, porque eu acho que antes de falar da preparação, eu gostaria de falar para toda pessoa que faz parte do espectro e que tem alguma crença. A primeira coisa que é necessário que haja entendimento, que Deus tem uma linguagem única só para você. Deus sabe como falar com você. Isso traz um conforto muito gostoso, porque Ele entende a sua mente lógica, Ele entende as suas críticas, Ele entende os seus questionamentos e Ele sabe exatamente como te responder. Isso é lindo. Isso é emocionante, porque você consegue, quando você percebe isso, você vê que não há uma comunicação geral, é íntimo. Então, se eu preciso entender coisas de forma literal, porque é a forma como a minha mente funciona, ele fala exatamente como a minha mente funciona. Eu já tive essas experiências. Eu nunca consegui pedir aquelas respostas, ou então nunca orei de uma forma a obter respostas enigmáticas ou simbólicas, porque eu não ia entender. Sempre falei para Deus, eu preciso de uma coisa clara. Se eu preciso de uma coisa clara, é uma resposta direta e nunca faltou. Isso é gostoso, é a primeira coisa que a gente precisa entender. O resto a gente pode entender como adequação, como se adequar. Entender que não vai ser sempre que uma pessoa no espectro vai conseguir participar de uma coisa muito barulhenta. O louvorzão lá, aquele louvor vai incomodar. Fica difícil. Que não é errado usar um fone de abafador de ouvidos, de abafador de ruídos, que às vezes, quando cansou da interação, precisa ir lá e recarregar, como a gente estava falando. Precisa ter um recarregar da bateria ali, social, né? Mas o cerne mesmo seria essa individualidade, que a igreja possa, que a comunidade, que o grupo possa favorecer essa individualidade, que você não precisa se encaixar num molde específico de que Deus fala com você só com essa palavra. Não, ele sabe como você funciona. Isso é muito gostoso de entender. Se Deus faz isso com o indivíduo do espectro autista, aliás, com todo mundo, Deus customiza, né? Ele usa coisa pessoal. Então, a comunidade religiosa pode aprender com Deus como fazer isso também, né? Sim, como falar sem tratar de uma forma capacitista, sem tratar com preconceito, sem tornar aquela pessoa uma pessoa que era incapaz sendo capaz. Não, todos nós somos capazes, todos nós. E quando você trata a pessoa dessa forma, isso serve para além da igreja, além da nossa comunidade. Você respeita o todo da pessoa. Certo. Você não olha para uma pessoa que, mesmo com dificuldades, venceu. Não, todo mundo tem dificuldade. Todo mundo consegue vencer, né? Então, isso é o mais importante, você não enxergar a pessoa como uma pecinha desencaixada. Não, ela faz parte ali. Vai precisar de adaptações? Vai. Mas isso é o mais importante. Muito bom. Olha essa outra interação, Dr. César. Vamos trazer aqui na tela a Damares. Ela disse o seguinte: fazer testes online de autismo são interessantes ou podem apenas confundir? Tem aplicativos pagos que oferecem testes, tem propagandas. Eu mesma já recebi, a gente tem criança pequena, né? Procura ali um assunto de educação, já aparece esse assunto.
E aí, o que vocês acham? E aí, água, essa é coisa bem sua aí. Vale? São especialistas ali por trás? O transtorno é uma coisa tão individualizada também, não é? Pois é, olha, eu sou muito expressivo, então quando eu ouvi essa pergunta, eu falei assim, meu Deus do céu. Não é bom, porque a gente não sabe se aquela base está realmente correta. Pode ser possível que você ache um teste, por exemplo, de TDAH, um inventário. Pode, mas não é legal. É legal que um profissional aplique com você, que você procure uma neuroavaliação ou um psicólogo que faça avaliação psicológica. Porque aí o profissional vai conseguir entender as nuances daquele teste, daquele desenvolvimento, né? O Google não. Okay. Então, evitem, gente, por favor. Como a relação médico-paciente, a relação pessoal humana, né? De análise, nada substitui intimidade. isso. Muito bem, vamos trazer a próxima interação? Põe na tela quem está com a gente. É a Clarinha, olha só o que ela pergunta. O que fazer com autistas que tenham crises, em momentos de crise, né? Como ajudar? Ela quer saber aqui. Muito legal a pergunta dela também. Sim, vou tentar responder de uma forma geral. A gente tem que entender que há dois tipos de crises. A crise em que a pessoa se desregulou tanto, ou então saiu, o dia dela foi tão fora do planejado dela, ou então as questões sensoriais foram tão fortes para ela, que ou ela superaquece e explode, que é o meltdown, que é no caso de uma criança que as começa pessoas a gritar sem parar. E que há uma má interpretação para isso, né? Não é birra, é realmente ali, eu estou sentindo aquilo, mas eu não sei como expressar aquilo. Então, uma explosão. É uma explosão. Então, a criança, e às vezes até o adolescente, o adulto, vai expressar aquilo da forma que ele conseguir no momento. No caso do meltdown, é a explosão. No caso do shutdown, é o desligamento. É um sono excessivo. Imagina que você usou o computador muito além da capacidade do hardware dele, da capacidade física dele. Okay. Ele pode ter um HD incrível, né, uma mente incrível, mas o corpo não aguenta. Então chega um momento que sobrecarrega, ele desliga para esfriar. E aí ele vai ignorar todo e qualquer estímulo ao redor. Sim, e não é só dormir. Eu já vi crises de shutdown em que a pessoa fica te olhando assim e ela fica parada. Não reage. E porque ela precisa aquele momento de silêncio na mente dela. Isso é muito importante entender. No caso de uma crise de meltdown, da explosão, como a gente já havia dito, o toque físico leve não é gostoso, não é bom. Abraçar a pessoa forte, porque o toque físico intenso ele acalma. Uhum. Então isso vai acalmar no momento de crise. É claro que tem que haver aí uma observação, né, de se a pessoa com a crise está tendo agressão, autoagressão, né, vai precisar ser contido, ou a heteroagressão, né, de agredir o outro, né, então precisa ter esse cuidado. Mas quando está percebendo o que está acontecendo, um toque forte, um abraço forte, para segurar a pessoa, para ela conseguir soltar tudo, é muito importante. No caso de um shutdown, é claro, é importante que a pessoa esteja segura, dê o espaço dela para ela ficar quietinha. E também a crise de fuga, que é o eloping, que a pessoa superaquece tanto que ela sai andando. Isso é perigoso. Isso é perigoso porque se não há um crachá de identificação, no caso não é sempre que a gente precisa usar, mas se não há um crachá de identificação com o nome, com o documento, com o telefone de um responsável, nessa crise a pessoa vai sair, porque a mente está muito cheia, ela vai sair andando e ela pode estar sujeita a algum acidente, alguma coisa que aconteça com ela, né? E até se perder, porque você vai andar até esfriar a cabeça. Uhum. Então isso é importante ali de ter uma identificação e no caso do eloping, acompanhar a pessoa, né, para que ela não se perca, para que ela não se machuque.
Isso é importante. E também pode acontecer em pessoas do espectro autista de ter, quer dizer, por exemplo, não existe nenhum medicamento psiquiátrico ou neurológico, enfim, nenhum, né? Nenhum remédio. Neurológico, neurolético, né? Não existe nenhum medicamento psiquiátrico específico para tratar o pessoa do aspecto autista. Agora, o indivíduo pode ter uma crise de hiperatividade, pode ter uma insônia, pode ter automutilação, agressão, né? Pode ter uma agitação muito grande. Então, aí se pode tratar com medicamento específico para esse tipo de sintoma, para poder aliviar e trazer uma calma para esse indivíduo, né? Essa é uma questão importante que o Dr. César trouxe aqui. Não existe um medicamento para o autismo específico, mas para sintomas que podem ajudá-lo a ter mais qualidade, de repente dormir mais tranquilo. Sim, deixa até eu falar uma coisa aqui importante. Acabei de assistir, toda terça-feira, a Associação Brasileira de Psiquiatria apresenta uma live. Assisti há 2 terças-feiras atrás sobre a questão do canabidiol, né? Porque ainda tem muita gente, tem propaganda por aí na mídia, que o canabidiol, que é um dos produtos da cannabis, né, da maconha, pode se ajudar na ansiedade, etc. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ele foi claro e trouxe 2 professoras, uma da PUC do Rio Grande do Sul e outra da Unifesp de São Paulo. Não existe nenhuma indicação de uso de canabidiol para qualquer tipo de transtorno psiquiátrico. O que existe são os 2 tipos, que eu não lembro agora o nome, de epilepsia, né, de isquemia cerebral. E mesmo assim estão estudando e tal. Então, é só para, se aparecer alguém dizendo para você que vai ter a canabidiol, vai ajudar no autismo, não existe essa comprovação aí. Não mesmo. Muito bem, chegou mais uma interação da Tatá agora. Vamos ver o que ela está perguntando. Ela diz que está passando em terapia. Não, ela está querendo saber em geral, né? Passando em terapia, quanto tempo em média leva para o diagnóstico ser fechado? Essa equipe multidisciplinar que você menciona aqui, Iago, Então, meses? A equipe para uma equipe multi é para o tratamento. Para o Ok. diagnóstico, eu costumo falar assim para os meus pacientes, eu os trato dessa forma. Quando eu vejo ali, na prática mesmo clínica, que os pontos dos critérios diagnósticos, eles são bem exacerbados, tá bem claro para a gente, nós passamos por um tempo de 1 a 2 meses para que eu possa produzir um documento, né, para encaminhar para um psiquiatra, para um neurologista, para um neuropediatra. Mas tem um porém nisso, né? A gente pode entender que é importante a avaliação neuropsicológica porque há pontos do paciente, às vezes, que não estão muito claros. Por exemplo, uma rigidez, ela pode ser um comportamento aprendido. Então, ela pode ser, por exemplo, de pais rígidos que criaram uma criança rígida que ela vai ser rígida. Não necessariamente a rigidez ali que faz parte da pessoa, no caso do espectro. Ok. Né? Então, quando isso não está muito claro, eu sempre recomendo, olha, é interessante a gente clarificar isso por meio das avaliações. Dá uma olhada nessa interação que chegou, doutor. Nosso tempo, inclusive, acabou, mas eu quero trazer, por favor. Essa interação aqui, olha, diz que o filho, uma mãe está contando, né, que o filho já é maior, né, 18 anos. Vamos trazer na tela. Peraí. E ele, quando contrariado, doutor, ele se comporta com nervosismo. Ó, meu filho é autista, tem 18 anos e quando é contrariado fica muito nervoso. Como posso aconselhá-lo? Ela está querendo saber, mas agora a gente vai aconselhá-la. Então vamos entender o que aconteceu antes disso, né? Porque que gerou o nervoso. O que gerou o nervosismo? Como eu tinha falado ali, vamos fazer tal coisa e há uma quebra dessa rotina, isso deixa a pessoa muito desregulada, muito nervosa. Ela fala que quando ele é contrariado. Então, isso também tem a ver com algumas comorbidades, no caso de um transtorno de conduta, quer dizer, esqueci o nome agora, é o transtorno opositor desafiante, no caso da criança e adolescente. Também pode estar ligado à TEA, né? Porque de qualquer forma,
o adolescente ele precisa aprender os protocolos, ele precisa aprender comportamentos. Regulação. Então, a melhor forma de ajudar esse adolescente é negociar, é estabelecer as coisas, deixar as coisas bem claras para ele. Então, explicar como funciona, olha, se fizer isso vai acontecer aquilo. Ainda assim, pra ser sincero, que ainda assim não é tão fácil, não é tão simples. Né? Não é somente fazer isso, é um tempo de prática, são várias coisas que envolvem, mas é importante sempre ter um combinado, porque, como diz o ditado, né, o combinado não sai caro, com o autista principalmente. Quando a gente fala de um transtorno de conduta, né, de algo relacionado a se irritar, a ser contrariado, são novos comportamentos que ele vai ter que aprender nas terapias, né? Para que ele consiga entender esses limites, para que esses limites sejam claros para ele. Tá. Muito bom a participação do doutor aqui conosco, o doutor Iago, que está no Instagram também. Você que quer... Perdão, não é do Instagram não, vou trazer aqui o e-mail dele. Ele já levou um susto aqui, eu tô no Instagram não. Eu tô? O e-mail dele para você conversar com ele é o seguinte, psicoterapia Rigorini, é o sobrenome dele, @gmail, tá bom? Psicoterapia rigorini@gmail.com. Muito obrigada pela presença aqui. Agradeço. E pela conversa boa aqui, doutor. Que Deus te abençoe, viu? Amém, vocês também. Dr. César também está no Instagram, ele que você encontra todas as semanas aqui no Vida e Saúde. O site é drcesar.com. Eu falei Instagram? Não, ele está no site dele. Eu estou com o Instagram hoje. Nem eu estou no Instagram, tá, gente? Vai lá, drcesar.com é o site em que você encontra conteúdo. Que ainda está sendo corrigido aquele hack lá que mexeu. Mas ai, vai estar no ar já. Tá dando jeito, viu, gente? Conteúdo de boa qualidade ali para você também, tá? Nós vamos para o intervalo agora. Na volta, você vai conhecer a Rebeca, que é a nova personagem do Anjinhos da Esperança. Fica aqui com a gente que você vai conhecer o criador dessa personagem. Até já!